Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, o senhor deputado federal Valdir Maranhão. Cumprimento o senador Wellington Fagundes, meu companheiro de Mato Grosso e também autor do requerimento para essa sessão solene. Cumprimento o ministro superior Tribunal Militar, José Barroso Filho, chefe de assuntos estratégicos do Ministério da Defesa, senhor general do Exército Gerson Menandro Garcia de Freitas, representando o comandante do Exército, general do Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, o chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia, senhor general de Exército Sinclair Mayer, neto do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, senhor Almazor Meireles Rondon, embaixador da República das Filipinas, senhor José Della Rosa Burgos, representando o prefeito do município de Santo Antônio Leveger, senhor Valdir Ribeiro, assessor especial da Prefeitura, senhor Sebastião Ferreira Leite, senhores oficiais, generais. Sem dúvida, qualquer brasileiro gostaria de ter um filho com a história de Marechal Rondon. Nosso conterrâneo, mato-grossense Cândido Mariano da Silva Rondon, realizou uma série de feitos que, mesmo se considerando individualmente, já bastariam para justificar essa homenagem. Participou da proclamação da República e do movimento abolicionista. Foi um dos exploradores mais importantes do século passado, tendo percorrido mais de 100 mil quilômetros de território desconhecido e mapeado pioneiramente 500 mil quilômetros quadrados. Inspecionou toda a fronteira brasileira, desde a Guiana até a Argentina, criando a expressão do Iapoca ao Chuí. Fundou o Serviço de Proteção aos Índios, antecessor da FUNAI. Promoveu a paz entre a Colômbia e o Peru, que disputavam o território de Letícia. Foi indicado para o Nobel da Paz pelo Clube de Exploradores de Nova York. A reputação nacional e internacional de nosso homenageado era tão boa que, em vida, passou a ser o único brasileiro a nomear um estado, Rondônia. As outras pessoas que a nomearam, unidades da Federação, Paulo e Catarina, eram estrangeiras e santas. As gerações mais novas não estavam suficientemente informadas sobre essa grande figura pátria nascida há um século e meio, bisneto, por um lado, de mãe das etnias indígenas Bororo e Terena, e, por outro lado, de pai dos índios Guará. Órfão aos 8 anos, vai morar com um tio em Cuiabá. Em 1881, aos 16 anos, muda-se para o Rio de Janeiro, ingressando na escola militar. Ainda vivíamos sob o Império e sob a escravidão. Rondon foi entusiasmado participante dos movimentos abolicionista e republicano e colaborou com Benjamin Constant nas articulações que resultaram na República, em 1889. Rondon tinha apenas 25 anos. A notícia da proclamação da República demorou dias para chegar ao nosso Mato Grosso. O estado era muito isolado do resto do Brasil, tendo como acesso principal a rota que vinha do Atlântico. Entrava no Rio da Prata e, margeando o Uruguai e Argentina, chegava à fronteira com o Paraguai. Construir linhas telegráficas e estradas para o Centro-Oeste era uma prioridade para o governo republicano. Rondon, entre 1892 e 1898, ajudou a construir a estrada e as linhas telegráficas ligando Mato Grosso e Goiás. Antes, nem a cavalo ou em carroça se tinha acesso ao Centro-Oeste. Entre 1900 e 1906, Rondon dirigiu a construção de mais uma linha telegráfica, num terreno ainda mais hostil, entre Cuiabá e Corumbá, alcançando as fronteiras do Paraguai e Bolívia. Em 1906, encontrou as ruínas do Real Forte Príncipe da Beira, a maior relíquia histórica de Rondônia, desaparecida desde os tempos coloniais. Em 1907,
foi nomeado chefe da comissão que construiria a primeira linha telegráfica que alcançaria a Amazônia, a partir de Cuiabá. Seus trabalhos desenvolveram-se de 1907 a 1915 e, em 1910, criou, organizou e passou a dirigir o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI. A Ferrovia Madeira-Mamoré, junto com o desbravamento e integração telegráfica, ajudou a ocupar a região do atual estado de Rondônia. O trabalho de Rondon não era muito diferente do feito pelos bandeirantes, um século antes: abrir caminhos onde não havia trilhas e mapear um terreno ainda desconhecido. Ao contrário dos bandeirantes, porém, Rondon estabeleceu relações cordiais com várias tribos, muitas delas contatadas pela primeira vez. Naquela época, era comum os índios serem escravizados por fazendeiros. Em setembro de 1913, Rondon foi atingido por uma flecha envenenada dos índios Iambiquaras. Mesmo assim, ordenou aos seus comandados que não reagissem e batessem em retirada, demonstrando seu princípio de penetrar no sertão somente com a paz. Seu lema tornou-se conhecido: morrer se preciso for, matar nunca. Um herói da estirpe de Gandhi, senhoras e senhores, numa das suas expedições, que durou meses por território desconhecido, Rondon teve um companheiro, o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que ficou com a perna infeccionada e a saúde seriamente comprometida após a aventura. A importância da expedição foi reconhecida pela Sociedade Geográfica de Nova York com o prêmio Livingstone, concedido a Rondon em 1914. Em 1930, após voltar da terceira e última inspeção das fronteiras internacionais, Rondon recusou-se a apoiar a Revolução de 30 e foi preso. Getúlio Vargas, o novo presidente, hostilizava Rondon, que, para evitar perseguições ao Serviço de Proteção aos Índios, preventivamente se demitiu da sua direção. Em 1938, já reconciliado com Getúlio, promove a paz entre a Colômbia e o Peru, que disputava o território de Letícia. Em 1939, reassume a direção do Serviço de Proteção aos Índios. Em 1952, Rondon apresenta o projeto de criação do Parque Indígena do Xingu. Em 1955, com 90 anos, recebeu o título de Marechal do Exército Brasileiro, concedido por este Congresso. Em 1956, o Território Federal de Guaporé teve seu nome alterado para Território Federal de Rondônia. No ano seguinte, Rondon foi indicado para o Nobel da Paz. Rondon mereceu homenagem idêntica aos descobridores e exploradores dos polos Norte e Sul, tendo a honra de ter seu nome escrito em letras de ouro maciço no livro da Sociedade de Geografia de Nova York. Falamos aqui do explorador que penetrou mais profundamente em terras tropicais desconhecidas. Falamos aqui de um herói do abolicionismo, da República e da proteção aos índios. Falamos de um brasileiro cuja singularidade o torna plenamente merecedor de nossas homenagens, senhoras e senhores. O Brasil tem um livro que homenageia e escreve o nome dos seus heróis. Rondon ainda não está nesse livro. Eu fiz questão, senador Wellington Fagundes, de apresentar o projeto de lei 1037, onde escreve o nome de Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon no livro dos Heróis da Pátria. E quero sugerir ao Congresso Nacional um busto de Rondon no espaço do Congresso Nacional. Rondon é um brasileiro, talvez o mais homenageado em terras estrangeiras. Os nossos jovens e o Brasil precisa conhecer melhor esse mato-grossense que fez um Brasil diferente. A sua coragem, o seu heroísmo, o seu patriotismo fez o Brasil abrir novas terras e brasileiros sonharem em ter novas vidas, desbravando e dando oportunidades. Foi um brasileiro das oportunidades. Que Deus abençoe Rondon, que Deus abençoe o Brasil.